Fala galera, que saudade de vocês! Olha eu aqui para mais uma aula no 22. Uma aula agora diferente. Uma aula agora em isolamento social. Olha essa aula, olha esse barulho. Tá ouvindo alguma coisa? Primeira aula do 22 que é o silêncio total. Que saudade de vocês. Nem tenho quem passe os slides para mim. Mas estou tranquila, porque daqui a pouco tudo vai voltar à sua normalidade. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre doenças bacterianas. Nós estamos passando hoje por uma pandemia viral, mas já passamos por pandemias bacterianas também. O caso da cólera, peste bubônica e assim por diante. E aí, quando vocês me perguntam por que eu tenho que saber tudo isso, olha a responsabilidade. Nós hoje temos o conhecimento do que fazer, como fazer. A quantidade de fake news que são espalhadas o tempo inteiro é um absurdo. Eu fico extremamente triste quando vejo isso acontecendo. Mas quando nós temos o conhecimento, fica mais fácil. Então, que vocês possam aprender e que possam usar desse conhecimento também. Hoje, morrem cerca de 23 mil pessoas por ano de doenças bacterianas no Brasil. Mas pouco se falam disso. Se fala um pouco porque elas morrem de forma espalhadas. E aí, assim, não fala morreu de doença bacteriana, morreu de meningite, morreu de pneumonia. Então é importante que a gente consiga associar. E por que dessas mortes? Infelizmente, por um uso inadequado de antibióticos, esse número tende a crescer. Por uma resistência bacteriana, esse número vai aumentar. Cabe a você saber o que fazer. Por exemplo, o governo já começou medidas como é proibido vender antibióticos sem receitas médicas. Mas ainda assim, em pequenas drogarias é possível comprar antibiótico sem a devida receita médica. Quando você vai no médico achando que está com infecção de garganta e se ele não te der uma bezetacil, por exemplo, ou uma receita de antibiótico, você fica chateado, achando que aquele médico não sabe de nada. E aí, por um equívoco nosso, às vezes queremos tomar antibióticos até mesmo quando é uma doença viral. Nós sabemos, por exemplo, que um sintoma do Covid-19 é causar uma dor na garganta. E aí algumas pessoas simplesmente vão lá e tomam antibiótico achando que isso vai resolver. E o que acontece é que simplesmente eu posso estar aumentando a resistência de bactérias que já estão no meu corpo. Então esse cuidado é muito importante. Vamos começar? Espero que vocês já tenham lido o conteúdo. Esse conteúdo está no módulo 4, capítulo 10. É importante que vocês façam leitura antes que eu comece a explicar, para já ter algumas noções básicas. Em caso de dúvidas, me procurem lá no fórum, que assim que possível eu vou responder. Beijo para vocês, estou com muita saudade e vamos começar a nossa aula. A primeira doença a ser analisada é a sífilis. Já falei muito com vocês sobre a sífilis. A sífilis é uma IST. E como uma IST, ela é transmitida através do ato sexual. Também pode ser transmitida por transfusões sanguíneas e também de mãe para filho, na gestação ou durante o parto. É importante saber que quando acontece na gestação, quanto mais precoce for, pior serão as sequelas. Essa sífilis pode causar desde retardo mental, cegueira irreversível, surdez, como também a morte, tá? Ela tem como característica, como sintomas, feridas pelo corpo, são úlceras, e essas úlceras são firmes e são duras, são rígidas. Ela geralmente na fase primária acontece no órgão genital, também na região anal, podendo acontecer também na boca. Posteriormente, ela se espalha por todo o corpo. E na fase terciária, ela atinge órgãos internos, já não tem mais o que fazer, não tem mais tratamento. Nos fetos, essa bactéria pode causar danos irreversíveis e pode causar ferimentos na pele. O tratamento é feito com tetraciclina ou penicilina, que são antibióticos. É muito importante a conscientização sexual dos indivíduos. O uso de preservativos é fundamental. Nós temos hoje um crescimento no caso de sífilis, porque as pessoas estão deixando de utilizar preservativos. Então, conscientizar da importância é muito importante. Realizar testes em mulheres gestantes também é importante, tanto na gestação, para evitar a transmissão, como também para evitar, por exemplo, a situação de parto normal, para que essa mulher contamine essa criança. A sífilis, ela teve um crescimento acentuado no Brasil. Nós temos 3 situações de sífilis. A adquirida, que é através de ato sexual, que é através de transfusão sanguínea, e a sífilis, que pode ser congênita, que é de mãe para filho. À medida que essa mulher tem sífilis quando está gestante, o número de sífilis congênita aumenta. Se vocês observarem a sífilis adquirida de 2014 para 2016, ela teve uma grande explosão.
De 2015 para 2016, a sífilis em gestante teve uma redução, o que ocasionou, consequentemente, uma redução de sífilis congênita. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico de uma situação de sífilis no Brasil em 2018. 2018 foi um ano marcado com uma epidemia de sífilis e uma epidemia de gonorreia. É inadmissível que, com a quantidade de informações com preservativos sendo distribuído, esse número cresça dessa forma. Precisamos fazer alguma coisa, porque sífilis está se tornando uma doença incurável. Quando eu falo em aumentos, então, qualquer gráfico que eu pegue da situação de sífilis em adultos, eu vou observar esse crescimento. Quando eu coloco na internet, por exemplo, casos de sífilis como pesquisa, eu observo manchetes desse tipo, mais de 4.000% em 8 anos de aumento da sífilis. Isso é muito sério. Outros exemplos, casos de sífilis sobem quase 30% no Brasil. Isso não pode acontecer. A sífilis tem 3 estágios, o primário, secundário e terciário. O que é muito marcante na sífilis é que entre um estágio e outro, os sintomas desaparecem, o que leva a pessoa a acreditar às vezes que ela foi curada, enquanto não. Na verdade, a doença está se paralisando e quando voltar, volta pior. Uma outra situação é a pessoa tomar antibiótico e como os sintomas começam a desaparecer, ela simplesmente para. E aí, quando essa pessoa voltar para uma próxima fase, o antibiótico não faz mais efeito. Então, é muito importante saber o que está acontecendo. A sífilis primária tem feridas pelo corpo inteiro, pelo órgão genital somente. Ela se manifesta de 3 a 90 dias após a exposição da ação da bactéria. A fase secundária se manifesta de 4 a 10 semanas, e aí eu vou ter uma pausa entre a primeira situação, a primeira manifestação até a segunda manifestação, e aí surgem feridas pelo corpo inteiro. Na primária e na secundária, o antibiótico consegue degradar e matar essa bactéria, fazendo com que você fique livre da doença. Mas a terciária não. A fase terciária, ela vai atingir os órgãos internos do sistema nervoso central, e aí o antibiótico não faz mais efeito, causando a morte dessa pessoa. A sífilis congênita causa uma série de prejuízos. Nós precisamos fazer realmente um acompanhamento muito intenso da gestante para evitar, porque quando não tem a morte, tem as sequelas graves que essa doença causa. É importante saber que a prova do PAIS te pergunta isso. Qual é a doença bacteriana que é transmitida de mãe para filho na gestação? Essa doença é a sífilis. Próxima doença é a gonorreia. A gonorreia também é um IST, é uma infecção sexualmente transmissível, e ela acontece pelo ato sexual, sem preservativos, transfusão sanguínea e de mãe para filho na hora do parto. É importante saber, gente, que a gonorreia tem como principal característica uma secreção purulenta, de cor amarelada, de cor forte e cheiro bem intenso, um cheiro bem forte mesmo. Ela causa ardência urinar, com corrimento constante, e ela inflama algumas regiões neurológicas, ósseas e das articulações. Em recém-nascidos, quando nasce de parto normal, esse líquido purulento pode causar inclusive a cegueira, que é uma cegueira irreversível. O tratamento é feito com penicilina, que é um antibiótico, e tudo que se aplica a profilaxias da sífilis se aplica também à gonorreia. Então, uso de preservativo, educação sexual, testes em mulheres gestantes, se a mulher tem a doença, fazer o parto cesáreo e assim por diante. Quando eu faço a mesma coisa com gonorreia e pesquiso na internet, eu tenho notícias manchetes como essas. Gonorreia está se tornando resistente a antibiótico. Ou seja, lá na Segunda Guerra Mundial, quem pegasse gonorreia ou sífilis iria morrer, porque não tinha o que ser feito, porque não tinha medicações. Agora se tem medicações, mas pelo mau uso dessa medicação, as bactérias estão se tornando cada vez mais eficientes e esse remédio não faz mais efeito, o que leva muitas vezes à morte da pessoa. Então algo precisa ser feito urgentemente. Existia uma informação em 2018 de uma vacina que estava nas fases finais de testes e essa vacina até hoje não ficou pronta. Então é importante saber que o que existe hoje é profilaxia, é usar preservativos. Próxima doença, a lectospirose. A lectospirose é transmitida através de água ou alimentos contaminados com urina de ratos e cachorros e cães. O principal vetor dessa transmissão é justamente o rato que vive no esgoto. Isso acontece porque esse indivíduo pode ter no seu corpo uma bactéria que vive, está alojada nos seus rins e lá se multiplica. Para esse animal, essa bactéria não causa prejuízo nenhum. Ela vive só ali como uma forma de inquilinismo.
Só que todas as vezes que o rato elimina essa bactéria através da urina, pode causar contaminação de outros animais, como é o nosso caso. E aí, se você pega a leptospirose, se não for tratada, você vai vir a óbito. A leptospirose tem como sintomas febres altas, dores nas articulações, lesões renais, icterícia e anemia, além de calafrios. E se isso não for contido com antibióticos, com a penicilina, você pode vir a óbito. É muito comum a leptospirose em regiões que sofrem com inundações, porque isso você vai ter a urina do rato que estava retida em um local, agora circulando. E como essa inundação vai a casas adentro, eu começo a ter alimentos contaminados, pessoas contaminadas, ingestão de água e assim por diante. Em algumas regiões, crianças nadam nessa água, então pode aumentar o índice de leptospirose. Então, a educação sanitária é fundamental, adotar medidas que exterminem esses ratos também, verificar sempre bueiros para não ter inundações, rede de esgoto e assim por diante. Se precisar sair nesses locais que tem esse tipo de água, de lama, de inundações, utilizar aí equipamentos como luvas e botas de borrachas. Então, a inundação é propícia para a proliferação de leptospirose. Difteria. A difteria é transmitida através da água, do ar contaminado ou da saliva. Ela causa uma inflamação, uma infecção em amígdalas, faringe e na mucosa nasal. Ela muitas vezes é confundida com uma simples infecção de garganta, mas não é. Essa bactéria é muito mais agressiva. Ela produz uma toxina que destrói as fibras cardíacas, celulares, as células nervosas e também as renais. A profilaxia é a vacina tríplice e é a utilização de antibióticos que consiga combater a ação dessa bactéria. Observe nessas imagens a presença, então, de placas bacterianas que causam inflamação. Então, ela vai ser muito mais do que só uma inflamação de garganta. Disenteria bacilar. A disenteria, gente, de uma forma geral, ela causa desarranjos intestinais. Então, eu vou resumir, porque eu vou falar de uma série de disenterias a partir de agora. Quais são os sintomas? O mesmo para todos os tipos de disenteria. Você vai ter infecção intestinal, dores abdominais intensas, diarreias e vômito. Se essa diarreia não for cortada, você pode ter uma diarreia com presença de sangue. Isso por quê? Porque a diarreia, ela começa a liberar grandes índices de água. E uma vez que eu libero muita água do meu corpo, eu começo a desidratar. E aí o meu corpo tende a tirar água de outras regiões. E um local que o corpo vai tirar água é do nosso sangue. E aí muitas vezes essa água do sangue vem com hemácias, o que dá um aspecto avermelhado às fezes. Se isso acontecer, você precisa procurar urgentemente auxílio médico, porque você pode estar em situação de risco e vir a óbito. A diarreia teria que ser uma coisa facilmente tratada, com a aplicação de antibióticos e também a utilização de soro caseiro. Importante saber, o soro caseiro não mata a bactéria. O soro caseiro dá condições do corpo se recuperar, porque ele vai tentar reidratar o nosso corpo. É basicamente isso. Então, como eu falei para vocês, a transmissão de qualquer tipo de doença de disenteria é através de água ou alimentos contaminados pelas bactérias através das fezes dos doentes. A profilaxia é a mesma. Educação sanitária, então saber que eu não posso evacuar em qualquer lugar, destinar corretamente essas fezes. E saneamento básico, que é algo que o governo precisa fazer, que é algo que o governo precisa dar suporte à população. A gente sabe, então, que diarreias têm como características diarreias intensas e vômitos constantes. É incrível saber que uma coisa que relativamente é simples causa a morte de 1,5 milhões de crianças por ano. Então, às vezes a falta de informação, às vezes não saber quando procurar ajuda, ou que não pode beber água sem tratar, ou que tem que lavar os alimentos, pode estar causando morte de uma série de crianças. Precisamos conscientizar sobre a importância da higienização e da educação sanitária. Febre tifoide. Tudo o que eu falei se aplica exatamente aqui. A única diferença é que ela causa, por exemplo, além dos sintomas básicos, a redução dos batimentos cardíacos e hemorragias nasais. Ela também tem como principal vetor de transmissão a mosca doméstica, que pode, por exemplo, pousar em fezes humanas e transportar as bactérias de uma região para outra, causando aí a contaminação. Nós sabemos que não é toda região que tem acessibilidade à água potável, e aí são desenvolvidas algumas estratégias, como é o caso desse filtro, que ele faz a purificação da água.
Ela consegue eliminar resíduos, bactérias e micro-organismos. Cólera é uma doença que cai muito em provas, principalmente no país. A cólera já foi motivo de epidemias, por exemplo, no norte da África, matou muitas pessoas. É uma bactéria, o Vibrio cholerae é uma bactéria em forma de vibrião, mesma forma de transmissão, os mesmos sintomas, a diferença é que ela causa desidratação muito rapidamente e é muito severo. E se não tratada, a pessoa vai morrer rapidamente. Então, também antibióticos, também o soro e as profilaxias são as mesmas, tá? É a situação de falta de saneamento básico, crianças brincando no meio da rua com esgoto a céu aberto, pode proliferar, então, com maior facilidade essa doença. O tétano é uma bactéria chamada então de Condrintes tetani, é uma bactéria anaeróbio estrito. Isso quer dizer que essa bactéria ela não consegue sobreviver quando tem oxigênio. Essa bactéria então ela vive em forma de esporos em regiões de metais enferrujados ou em terra contaminada. Ela contamina os indivíduos quando esses são cortados profundamente e esse esporo consegue entrar e ali se manifestar, se reproduzir. A bactéria que causa o tétano, ela consegue então causar um enrijecimento muscular no corpo da pessoa, causando a paralisação da musculatura. A consequência disso é que nós temos um músculo fundamental no processo da respiração, que é o diafragma, que quando ele vai estar contraindo e relaxando, ele promove os movimentos respiratórios de inspirar e expirar e favorecem as trocas gasosas. Uma vez que essa bactéria está no nosso corpo, a musculatura começa a ficar atrofiada, ela para de se movimentar e a pessoa não consegue mais fazer trocas gasosas e morre por asfixia. O tratamento nesse caso não é por antibiótico, porque o nosso corpo não iria conseguir recuperar-se a tempo, não conseguiria eliminar as bactérias a tempo, e sim através de soro, que é uma substância que possui anticorpos prontos para combater a bactéria. A profilaxia é a vacina tríplice, conhecido como antitetânica, que é aplicado no início da nossa vida, até os 5 anos de idade, aplicado em várias doses, e a cada 10 anos precisa ser renovada para ser eficaz. As pessoas, quando tinham isso antigamente, eles não tinham conhecimento, eles achavam que era uma ação demoníaca, uma ação do mal. Como essa primeira imagem aqui, essa pintura. Eles relataram nessa pintura que esse homem estava sofrendo de uma ação de um demônio no corpo. Por isso o corpo ficava com esse formato envergado. E só posteriormente eles descobriram que não, que na verdade é que a musculatura estava totalmente rígida. E aí fazia isso acontecer. Essa criança já começou com os músculos então enrijecidos. Aqui foi um corte profundo e essa pessoa foi contaminada com tétano. Em contaminações por tétano, observem que a imagem vai ficar, o local vai ficar bem avermelhado. Além da aparência avermelhada, vai ficar também quente. É uma forma que o corpo tem de expressar a infecção. Aqui uma outra criança, observe que ela também já está envergada por causa da ação da bactéria. Próxima doença, tuberculose. Falei bastante para vocês de tuberculose. Expliquei para vocês que a tuberculose ela é transmitida através de ar contaminado e saliva contaminada. Que as pessoas que vivem, por exemplo, em sistema prisionário, reclusão, elas têm um favorecimento de ter essa doença devido às baixas condições que elas possuem, alojamento, aglomeração, às vezes dormem no chão, locais frios e assim por diante. Essa bactéria ela causa uma tosse muito intensa e constante. Essa tosse ela pode vir associada a muito muco, pode vir associado a sangue em casos extremos e até mesmo em pedaços do pulmão em situações já bem finais. A tuberculose ela tem como característica febres, sudorose noturna e também uma situação de falta de apetite, o que leva ao emagrecimento da pessoa e uma redução da imunidade. Como essa pessoa não consegue se alimentar, ela vai ficar logicamente indisposta. O que é feito para tratar essa pessoa são antibióticos e a profilaxia é a vacinação BCG. Evitar o contato com doentes e evitar aglomeração ou espaços fechados. Aqui temos uma situação de uma pessoa com tuberculose, já tendo que utilizar o oxigênio porque o corpo não consegue mais fazer trocas gasosas naturalmente, e aqui uma situação de um pulmão de um tuberculoso. A vacina da tuberculose ela é aplicada na infância e ela é aplicada de forma diferenciada, ela é aplicada na parte cutânea, ela não é aplicada na musculatura, justamente para ela poder promover uma imunização duradoura. Então, a partir de 1 ou 2 semanas a região vai ficar vermelha, de 3 a 4 semanas vai surgir uma erupção, como se fosse uma bolinha. Posteriormente, entre a quarta e a quinta, essa erupção vai virar uma úlcera, vai romper-se
e de 6 até 12 semanas ela vai realmente cicatrizar. E essa vacina, essa cicatrização, ela se encontra basicamente em 95% dos imunizados. Próxima herança, nossa doença, nós temos então a coqueluche. A coqueluche que é conhecida popularmente como tosse de cachorro bravo, porque ela causa uma tosse incessante, uma tosse bem intensa que causa falta de ar nos indivíduos. A coqueluche, quando ela acontece em adultos, ela é mais fácil de ser controlada. Quando acontece em recém-nascidos, pode inclusive causar o óbito, porque ela causa uma tosse intensa, uma tosse persistente, que faz, por exemplo, a parada de respiração. Essa tosse pode vir com catarro presente, o que obstrui, por exemplo, ali as estruturas respiratórias. A coqueluche causa uma inflamação nos brônquios e nos bronquíolos, o que impede a hematose, que é as trocas gasosas. Ou seja, ela impede o oxigênio de entrar, ela impede o gás carbônico de sair, causando às vezes asfixia e até mesmo a morte. O uso de antibióticos específicos para a doença. A transmissão acontece pelo ar contaminado e a saliva também das pessoas contaminadas, e a profilaxia e a vacinação. Aqui nós temos uma imagem de uma criança com coqueluche. Se você observar, ela está com a cor arroxeada. A criança vai ter tanta tosse, ou adulto, tanta tosse, que ela começa realmente a ficar sem respirar. Essa coqueluche ela tem também como fator agravante que a pessoa começa quando a pessoa vai começar o tratamento, ela não se cura rapidamente. Ela pode levar até 6 meses para realmente estar curada da doença. Botulismo. O botulismo é a bactéria Chondrichthyes, é também um aeróbico estrito. Ela então parece muito com a bactéria do tétano. Essa bactéria também causa paralisia nas musculaturas e dificuldade na respiração. É importante saber que essa forma de contaminação se dá principalmente por alimentos contaminados. Em 2015, nós tivemos alguns casos no Brasil de contaminação de palmito, e aí algumas pessoas vieram a ficar doentes e outras morreram. No caso de botulismo, o tratamento é utilizar antitoxinas. A vacina já existe, mas ela não é eficiente, ela é pouco eficiente. O botulismo é da mesma forma do tétano, causa parada na musculatura. Só que a biotecnologia conseguiu pegar essas substâncias dessa bactéria e aplicar no cosmético, na rede então estética e também na rede aí da medicina. O que é feito hoje? Eles pegam pequenas quantidades de botox e aplicam na pele das pessoas. E aí você vai ter, por exemplo, a parada da expressividade. Aqui eu tenho uma esquematização de, por exemplo, aqui um neurônio que se comunica com outro neurônio. Aqui existe então a sinapse, não existe um contato. À medida que eu vou aplicar, por exemplo, a toxina aqui, eu crio uma barreira física entre esse neurônio e esse neurônio. Sem a comunicação, não acontece a expressividade, a propagação da informação. Seria basicamente isso no músculo. Imagina que aqui é o neurônio que vai se comunicar com essa musculatura, para poder franzir a testa, fazer o pé de galinha, para poder sorrir e assim por diante. Se esse neurônio não consegue se comunicar com essa musculatura aqui, porque existe uma parede física, ele começa a ficar em um estado paralisado. E é isso que o Botox faz. Então, quando a gente tem Botox em altas concentrações, a pessoa pode perder a expressão. O Botox tem durabilidade mais ou menos até 6 meses. Então, uma vez que eu apliquei Botox, por exemplo, na testa, para não ter essas rugas, eu posso ter que reaplicar depois de 6 meses. Mas alguns casos de clínicas clandestinas que aplicaram Botox acima do permitido, algumas pessoas vieram a óbito, tá? Uma outra utilização do Botox hoje na medicina é em tratamentos para enxaquecas crônicas. Então, é aplicado Botox para evitar aquela enxaqueca terrível que as pessoas sentem. Ou, por exemplo, em sudorose, as pessoas que têm excesso de suor. E o Botox pode ser aplicado na axila, nos pés, nas mãos, e tem uma durabilidade mais ou menos de 6 meses. Pneumonia. A bactéria que causa pneumonia, Staphylococcus, é uma bactéria que transmite pelo ar e é mais comum a proliferação dessa doença em períodos frios, que é onde acontece maior aglomeração de pessoas, os ambientes tendem a ficar fechados, as pessoas tendem a não promover a circulação no ambiente e aí isso favorece. Uma outra coisa que pode favorecer são aparelhos ar-condicionados, a questão também de carpetes, tapetes, coxinas e assim por diante. O tratamento é feito com o uso de antibióticos, tá? A pneumonia, então, ela pode causar sequelas no pulmão que podem ser irreversíveis. Hanseníase, conhecida também como lepra. A hanseníase é uma doença
que ela não é mais chamada de lepra pelo próprio fator preconceituoso que isso traz. Antigamente, quem tinha lepra era expulso da sociedade e tinha que viver marginalizado. Isso porque eles acreditavam que ter lepra era um castigo de Deus, era uma punição de Deus. Isso porque a pessoa começava a perder os membros dela, perder pedaços do corpo. A hanseníase, ela vai causar uma falta de sensibilidade, ou seja, a pessoa vai perder as comunicações nervosas com algumas regiões do corpo. Essa hanseníase, ela inicia com manchas brancas pelo corpo, essas manchas brancas não têm sensibilidade, e aí com o passar do tempo ela vai aumentando isso, até essa parte ficar totalmente deformada ou necrosar e vir a perder. É importante saber que a transmissão se dá de contato direto de pessoa para pessoa, ou com a pele, ou com objetos contaminados ali com uso prolongado. O tratamento é feito com antibiótico, mas se tiver uma sequela muito intensa, não tem como reverter. Profilaxia, gente, educação sanitária, saber o que está acontecendo, tratar os doentes e vacinar as pessoas que convivem com doentes. Essas aqui são algumas imagens de pessoas com hanseníase. Observe então que você vai ter a degradação dos membros, às vezes você vai perder dedos e assim por diante. Meningite bacteriana, estamos chegando ao final. Falei para vocês de meningite nos últimos dias de aula quando falava sobre vírus. A meningite pode ser bacteriana ou pode ser viral. A meningite viral ela é menos agressiva. Não precisa de ficar internado, você vai ter mais tranquilidade, ela vai ser menos agressiva. A meningite bacteriana é necessário a internação para combatê-la. Além da internação, é necessário o isolamento, porque ela é altamente contagiosa. Ela se transmite pelo ar, pela saliva contaminada também. Ela causa diarreias graves, vômitos, convulsões, hemorragias. A pressão arterial começa a cair muito, que pode levar a um choque e pode levar a pessoa à morte. Uns relatos é que a dor de cabeça é muito intensa. Existe vacinação para meningite bacteriana, mas não para todos os tipos de meningite bacteriana. Então, é importante vacinar para as vacinas que já existem, mas também tomar cuidado, saber quem pode estar contaminado e assim por diante. A meningite vai atingir uma coisa chamada de meninges. As meninges são as 3 membranas que revertem o nosso sistema nervoso central. São elas, então, a mais externa chamada de dura mater, a mais mediana chamada de aracnoide e a mais interna chamada de pia mater. Então, nós temos 3 membranas que fazem revestimento para proteger o nosso corpo. E é justamente aí que vai entrar em atuação essa bactéria. Então, é importante saber que a meningite vai estar atuando no nosso sistema nervoso central, desde o nosso encéfalo até a nossa medula espinhal, que é revestida por essas 3 membranas. Então, gente, quando a meningite ela é viral, ela é menos agressiva, é importante saber que o contágio é respiratório. Eu posso já estar com meningite e não saber estar transmitindo. O quadro é muito grave, se não for feita alguma coisa, a pessoa pode vir a óbito e a doença só é tratada com antibiótico venoso. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Vou finalizar a aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Foi um prazer estar com vocês e até as nossas próximas videoaulas.